Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica, desta segunda-feira, 4 de dezembro. 20 graus em Porto Alegre. Tá, choveu, uma chuvinha molha bobo. Agora está bem mais fresquinho do que no final do fim de semana, que nós chegamos a ter 33 graus. Ninguém merece. Mais do que isso, só lá no Mato Grosso, onde deve estar, sei lá, mais do que 30 graus. Depois a gente vai saber da doutora Rosemary Mazuco. O Junta Médica desta segunda-feira está no ar, num oferecimento de farmacêutica Hertz. Fazer com amor para viver melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Orgulho de ser médico. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. O programa de hoje, daqui a pouco o pessoal já está chegando, aos poucos vai chegando. Depois da janta, o Dezembro Laranja, prevenção e detecção de precoce do câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse tipo é o mais frequente de câncer no Brasil. As estimativas de incidência do câncer de pele não melanoma, e depois nós vamos querer saber das médicas o que significa um câncer não melanoma, em 2020 foi de 176 mil casos, sendo quase 84 mil homens e 93 mil mulheres. Dá para ver que as mulheres têm quase 10 mil casos a mais que os homens, 15% a mais que os homens. Já para os tipos de melanoma, a estimativa nesse mesmo período foi de 8.400, sendo 4.200 para homem, 4.250 para mulheres, praticamente a mesma coisa. O câncer de pele mais frequente no Brasil é o não melanoma e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Saiba como cuidar da sua pele, não apenas prevenindo o câncer, mas para evitar e tratar de outros problemas não tão agressivos, mas que no dia a dia incomodam, como acne, micoses, dermatite, alergias, enfim. A pele é o nosso maior órgão. Dizem que uma pessoa de estatura média tem 2 metros quadrados de pele, pesa 4 quilos a pele. Saiba como cuidar dela, destine essa noite para a sua pele. Conosco hoje 3 dermatologistas, a doutora Mônica Berg, médica dermatologista, formada pela Universidade. Eu vou até tirar aqui e vou botar a doutora Mônica em evidência. A doutora Mônica é formada pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, dermatologista do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro em 2005 e é titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, diretora médica do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. A doutora Rosemary Mazuco, que tem consultório em Porto Alegre e na cidade de Rondonópolis, onde ela está agora, no Mato Grosso, é médica dermatologista, presidente da seccional do Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a doutora Sabrina Sanvido, acho, dermatologista pela Universidade Federal das Ciências Médicas, mestrando em patologia pela mesma universidade, pós-graduada em oncodermatologia pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, preceptora convidada do Ambulatório de Dermatologia da Santa Casa, com ênfase em tumores cutâneos e pacientes transplantados. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, coordenadora da campanha Dezembro Laranja no Rio Grande do Sul e membro do Corpo Clínico da Santa Casa do Hospital Moinhos de Vento. Eu quero dar as boas-vindas e boa noite às nossas convidadas. Em seguida, o nosso pessoal começa a entrar. Tá nos ouvindo, doutora Mônica? Agora estou, Júlia, agora estou. Então, seja bem-vinda, doutora Mônica Berg. A senhora já participou conosco em outra ocasião. Seja bem-vinda. Como é que... depois eu vou... A doutora Sabrina Sanvido tem os números desse atendimento no final de semana. Mas como é que foi? Eu estou vendo que vocês estão com a camisa do Dezembro Laranja. Há quanto tempo tem essa programação e quantas pessoas são atendidas no Brasil e no Rio Grande do Sul, doutora Mônica Berg? Não faz pergunta difícil, né, Júlio? Eu não tenho esses números exatos, tá? Provavelmente a doutora Sabrina é capaz de ter. Sim, ela disse que Mas atendeu assim, 418 pessoas ontem. Dessa vez no Rio Grande do Sul, a gente atendeu quase 1.000 pessoas, né, em várias cidades. Depois a Sabrina vai detalhar melhor esses detalhes, mas a campanha ela já existe há mais de 20 anos, né? Então, o Dezembro Laranja ele já é bem estabelecido no nosso país e a Sociedade Brasileira de Dermatologia que promove essa campanha, que está atrás dessa campanha,
bem na época de início de verão mesmo, para a gente lembrar que, principalmente a gente aqui no sul, né, que a gente aqui não está exposto o ano inteiro, a gente está com o rosto exposto, está com as mãos expostas, mas o resto a gente está bem, bem cobertinho, né? E, Pois é, precisamos proteger a pele toda, não só o rosto e a mão a gente esquece sempre, né? mas a gente tem há um pensamento de que a gente só tem que cuidar da pele no verão, mas no inverno também, né, doutora Mônica? Muito! A pele ela precisa ser protegida o tempo inteiro, ela tem que estar sempre, sempre, toda a área que está exposta tem que estar protegida, tem que estar com o maior cuidado, a gente precisa ter esse filtro, né? Um tipo de filtro para radiação, principalmente ultravioleta, para a gente evitar com que essa radiação faça a transformação maligna das células e com isso resulte em um câncer de pele. Doutora Sabrina Sâmida, a senhora ontem me disse que atendeu 418 pessoas no domingo, no sábado. Como é que esse atendimento ele é individualizado? O que dá tempo de examinar as pessoas? É só orientação técnica? Como é que funciona? Boa noite. Boa noite, Rose, Mônica, Júlio. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então, assim, eu não atendi sozinha, né? Isso tem que ficar bem claro, porque graças, né, Rose, Mônica, aos nossos colegas, se dispuseram voluntariamente num sábado, foi no sábado, dia 2, a passar o dia lá conosco, atendendo os pacientes que quisessem ser atendidos, né? Entre 9 e 15 horas do sábado, qualquer pessoa que chegasse lá no IAPI foi atendida por uma equipe de dermatologistas, né? E acompanhados também por residentes, tínhamos alunos, acadêmicos de medicina. Quantos médicos no total? No total, não sei, mas com certeza tivemos mais de 50 médicos atendendo, né? E todo o apoio para nós aqui em Porto Alegre da equipe do IAPI, que eu acho super importante ressaltar, a Cláudia, a Beatriz, os médicos do IAPI que se propuseram a ir para lá também nos ajudar, os funcionários, né? Então, o que eu posso te dizer, assim, nesse ano a gente, eu acho que conseguiu ainda ir além e divulgar mais essa ação do Dezembro Laranja, que tem essa importância aí para a população gaúcha e nacional. E em Porto Alegre, então, nós efetuamos esses 418 atendimentos, né? No dia mesmo, foram operados 19 pacientes, né? E mais 53 pacientes já agendados para fazer procedimentos com suspeita de câncer de pele. Então, como é que era feito esse atendimento, doutora? A pessoa chegava, se inscrevia, tinha provavelmente uma senha, tinha um médico para examinar, ela já vinha com alguma reclamação, como é que é? Então, assim, ó, é bem variável, tá? Tinha bastante idoso, tinha criança, tinha adolescente, tinham famílias inteiras, as pessoas chegavam lá, tiravam uma senha e eram atendidos por ordem de chegada. Todo mundo que chegou até as 3 da tarde recebeu uma senha e foi atendido, independente se era 4, 5, 6 da tarde. A campanha terminava às 15, mas a gente manteve a distribuição das senhas até às 15 horas. Todas as pessoas foram atendidas e tiveram a sua pele examinada, mesmo que a queixa fosse alguma lesão, por exemplo, pontual na face, a gente fazia questão de examinar toda a pele. Se a pessoa não tinha nada, ela recebia as orientações de medidas de prevenção, e se ela tinha alguma lesão suspeita, ela já era avaliada para fazer o procedimento no mesmo momento ou não. O curioso é que a gente teve pacientes né, do Sistema Público de Saúde, Sistema Único de Saúde, e também tivemos pacientes que foram lá na campanha mostrar alguma coisa, pacientes de convênio, né? E famílias inteiras, às vezes uma mãe, o pai, o avô, ficaram sabendo pela TV no dia mesmo, né, que estava acontecendo a campanha e compareceram lá para ser atendidos. Em Porto Alegre, no sábado, foram 418 pessoas atendidas, e no Rio Grande do Sul só tem números, não? Isso, a gente atendeu 1.195 pessoas no total, então 418 em Porto Alegre, 191 em Caxias do Sul, 180 em Pelotas, 135 em Passo Fundo, 100 em Ijuí, 71 em Igrejinha e 100 em Uruguaiana.
Olha, bons números, foram concentrados nessas cidades que são maiores. Obrigado, doutora Sabrina Sanvido. É Sanvido ou Sanvido? Sanvido. Sanvido. Doutora Rosemary Mazuco, e aí no Mato Grosso teve também a promoção do Dezembro Laranja, não? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a ti, Júlio, as minhas queridas amigas e colegas. Só para esclarecer, eu tenho clínica aqui no interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Rondonópolis, a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso, e eu tenho outra clínica, não é em Porto Alegre, já atendi em Porto Alegre, já trabalhei muitos anos em Porto Alegre, mas a minha clínica atualmente é na cidade de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul. Nós temos uma característica muito diferente dos pacientes do sul do Brasil para os pacientes do Mato Grosso. Apesar de ter muito sulista morando no Mato Grosso, morando no centro-oeste, né, nós tivemos uma migração de gaúchos, catarinenses e paranenses para o Mato Grosso há uns 30, 40 anos atrás, né, desbravando o estado, que é também o terceiro maior estado do Brasil, mas apesar de termos essa migração de sulistas, ou seja, pessoas de descendência europeia, então, sim, pele clara, olhos claros, cabelo claro, e pele muito mais propensa ao dano causado pela radiação solar, então uma pele muito mais sensível ao sol. Apesar da gente ter tido essa migração, aqui no Mato Grosso nós ainda temos uma população majoritariamente de pele que a gente chama de fototipos mais altos. O fototipo é o tipo de pele que tem uma pigmentação maior. Tem mais melanina, é isso? Mais melanina, exatamente. Então, as pessoas que têm esse fototipo mais alto, que têm mais melanina, elas têm mais proteção natural da pele ao dano solar. Então, aqui no Mato Grosso, os carcinomas, que são os câncer de pele não melanoma, que são o tipo mais comum de câncer de pele e o tipo mais comum de câncer em geral, aqui a gente não atende tanto, a gente atende mais casos de outros tipos de lesões, né, de melasma, ceratoses, lentigos, que são outras lesões, e melanoma. Então, aqui nós não temos uma estatística, né? Então, infelizmente, a gente não tem por estado uma estatística, mas a gente sabe que os carcinomas, a incidência maior é nos estados onde há pessoas, onde a maioria das pessoas tem uma pele mais sensível ao sol. E no nosso caso, é no sul do Brasil. Então, nas clínicas nossas, no Rio Grande do Sul, as gurias podem confirmar também, a gente atende muito câncer de pele não melanoma. A gente atende, desculpa lhe interromper, mas para quem faz cirurgia dermatológica, como é o nosso caso, a gente atende todo dia 3, 4 casos de câncer de pele não melanoma. Tá, aí a senhora já colocou a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou distribuir entre vocês. Doutora Mônica Berg, o que é o câncer não melanoma e o câncer melanoma? Qual é a diferença? Qual é a gravidade e a consequência de um e de outro? Então, a gente tem 3 principais tipos de câncer de pele. Os 3 mais incidentes, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Esses 2 primeiros, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, a gente intitula como sendo carcinoma como câncer de pele não melanoma. Obviamente, né? O outro é melanoma. E na proporção, nós temos uma proporção em torno de entre 80% e 85% dos casos carcinoma basocelular, cerca de 10% espinocelular e só 4% melanoma. Realmente ele é muito inferior aos outros. E que bom por isso. Qual é o mais agressivo, doutor? Qual é o mais Exatamente agressivo? Isso, e que bom por isso, porque ele é o mais agressivo. É ele que dá metástase, ele tem um grande número de até óbitos por conta de melanoma mesmo. Né? Então, essa identificação é só feita na biópsia ou ela pode ser o clínica? Médico consegue...
O médico dermatologista, ele no seu exame clínico, ele já consegue identificar uma provável e quase possível mesmo incidência do tipo do câncer de pele. Né? A gente faz durante a análise de pele, que é um tipo de análise que foi feita nessa campanha do câncer, a análise com a dermatoscopia. Dermatoscópio, pena que eu não estou com o meu aqui, mas dermatoscópio é um tipo de aparelho que, olha ali, a Sabrina acho que tá, ó, já tá ali. É um tipo de aparelho que consegue fazer a identificação da lesão da pele de forma mais primorosa. É um microscópio, mas não só de superfície, ele consegue avaliar, inclusive, a parte da coloração da pele, a distribuição de melanina, a profundidade dessa melanina. Né? Melanina é o que dá cor para a nossa pele. Né? Então, a gente consegue avaliar, por exemplo, um sinal de pele, uma pinta qualquer, né? Consegue avaliar essa pinta e saber se ela é uma pinta benigna ou se ela é uma pinta que tem qualquer tipo de risco e precisa ser removida. Então, é muito importante, no mínimo uma vez por ano, passar numa consulta com um dermatologista para ter suas pintas avaliadas, né? Pintas ou feridinhas avaliadas. Isso varia para tipo de pele? Assim, por exemplo, o tio Júlio, que é já mais escurinho e tal, a Rosemary, que é já mais clarinha, tem a mesma incidência, tem a necessidade também do mesmo, na mesma frequência visitar um dermato, não? Sim, uma vez por ano, no mínimo. Claro que é uma vez por ano, no mínimo. E daí o que a gente fala também é em relação ao histórico familiar. Logicamente, se a pessoa tem um histórico ou pessoal ou familiar de câncer de pele, ela tem que estar mais atenta ainda em relação à sua pele. E de acordo com as suas características de vida. Se é uma pessoa que tem uma exposição solar muito intensa, muito frequente, em horários bem ruins, né? Aquela exposição mais para o horário do meio-dia, né? Fugindo daqueles horários de proteção, de relativa proteção que a gente tem a partir até as 10 da manhã e após as 3 da tarde. Né? Essas pessoas elas vão ter uma chance muito maior de desenvolver uma lesão com alteração maligna. Né? Então, tem que avaliar. Tem pergunta que não acaba mais, tá? Eu acho que nem vai dar tempo dos nossos ouvintes perguntarem. Vou mandar um abraço. Vamos lá. Para quem já está na live, o João Paulo Fontoura, lá de Taquari, a Simone Comaceto, o Nilo Cardoso, o Sérgio Pinheiro, a Claire Reitz, a Vânia Lofiego, lá do Rio de Janeiro, a Almeri Castro, de Passo Fundo, a Márcia Ribeiro, de Porto Alegre, o Ivan Azevedo, de Porto Alegre, mas está em Brasília, a Maristela Castro, de Curitiba, o Guilherme Leibniz, o Ademir Bisotto, de Cachoeirinha, Rinaldo Penteado, a Dona Orlice Sebem, lá de Arvorezinha, Lúcia Lambe, o Sérgio da Luz, a Dona Vera Silva, a Clara Maria Silva, a Lia Mara Mana, a Clarice Escada, o Egídio Farias, o Kaiser, lá de Seul, na Coreia, o Ivan Kilian, a Berenice Scott, Love Dermato, Angélica Petrilo e o José Roberto. Se você não li seu nome, porque você não mandou nem oi, seu mal educado, manda aí um oi para o tio Júlio vai ler o seu nome. Doutora Sabrina, eu vi ali que tem um tipo de câncer que as mulheres têm uma incidência 15% maior do que nos homens. Isso tem a ver com o bronzeamento, as mulheres que ficam mais expostas ao sol para se bronzear? Eu fico embaixo do guarda-sol e em meia hora eu estou negrão, mas a minha esposa ela fica lá virando. Essa exposição excessiva ao sol é a causa, talvez, de que as mulheres têm mais câncer de pele do que os homens? Doutora Sabrina. Julio, acho que não. Na realidade, assim, ó, esses dados eu acho que são de 2020, tá? Em 2023, a previsão do INCA para o próximo triênio os homens já terem passado as mulheres em incidência. Mas isso aí tá sempre assim, ó, sabe? Às vezes um, às vezes outro. Eu acho que depende também da população, né? De quantos homens e mulheres temos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, acho que por isso que essas estatísticas andam assim, porque tem muito mais a ver com a cor da pele, na realidade, e com a predisposição genética e o quanto a pessoa pega sol, do que com o sexo, né?
Então, acho que É acaba que as sendo mulheres alguma pegam coisa. mais sol. Não, eu não fiz a relação com o sexo em si, mas aqui as mulheres pegam mais sol, ficam mais tempo expostas ao sol, me parece. Não, Mas não do que os sei, homens. Júlio, porque assim, ó, a atividade ao ar livre, por exemplo. Eu, por exemplo, eu vejo muito assim, eu tenho muito paciente tenista, educador físico, pessoal da construção civil. Esse pessoal fica muito tempo exposto ao sol também, de maneira laboral, não só recreativa. e os E homens isso, não usam protetor solar. exatamente, Rose. A mulher se cuida muito mais que o homem, né? Geralmente quem leva o homem no consultório da dermato é a esposa, né? É a esposa. Então, concordo com a Sabrina. Acho que isso é uma coisa que é uma estatística que vai tá modificando. E esses bronzeamentos artificiais, doutora Rose Ah, Mazuco? isso é muito importante tu falar. É. As gurias podem me ajudar, assim, ó. Estão Cama de proibidos, bronze inclusive. proibidos pela Anvisa, tá? Acho que desde mais de 10 anos. Infelizmente, nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul Uma epidemia, uma né, decisão, Mônica? e outra, tem uma decisão por liminar, que algumas clínicas de bronzeamento estão conseguindo autorização do Ministério Público para funcionamento. Isso é um crime, literalmente um crime, porque máquinas de bronzeamento já têm mais que definição que sim, causam câncer de pele. Né, que é um tipo de radiação que sim causa câncer de pele. Ali a gente tem a radiação ultravioleta pura, né? A gente não tem a proteção do infravermelho, que com calor tu Mas foge é um pouquinho do sol. rapidinho, mas é rapidinho. Claro, só que vai numa clínica não sei quantos minutos, vai na outra não sei quantos minutos. Já temos casos, inclusive, de queimaduras bem intensas. Acho que até já teve óbito em Já teve relação caso até à de exposição. morte. Já teve. Mas, e a outra questão, E Júlio... também, assim, ó, só pra gente... Ah, tá. Não, eu só ia falar, gurias, que a outra questão que é extremamente importante e que as pessoas precisam entender é que o dano solar, a gente repete sempre, parece assim um clichê, o dano solar é cumulativo. O que isso significa? Que você vai 10 minutinhos, 3 vezes por semana nesse verão, digamos. No verão que vem, você vai mais 10 minutinhos, 3 vezes por semana. A pele vai ficar prejudicada para o próximo verão. O que o sol causa? O sol causa uma lesão na pele e essa lesão estimula a pele a produzir melanina para se proteger da radiação. A melanina é um mecanismo de proteção da pele ao dano que ela está sofrendo do sol. Então, o bronzeado bonito, na verdade, ele é uma resposta de uma pele que tomou sol e que foi agredida. Essa agressão não só estimula a produção de melanina, como causa danos ao DNA celular. DNA é aquela porção que a gente tem dentro de cada célula que define como é que a célula vai crescer, como é que ela vai se multiplicar, etc. Como se fosse o código da célula. Se existe esse dano ao DNA pela radiação, ele é irreversível. Então, vai chegar um momento que chegou no limite e essa célula vai se multiplicar de maneira errada. Isso é o câncer de pele. E esse dano ao DNA é cumulativo, desde criança. Doutora Sabrina, só ia completar sobre Eu ia completar só também para deixar claro que às vezes é uma dúvida que o pessoal tem sobre o jet bronze, tá? Que é aquele bronzeamento de tinta, tá? Esse jet bronze é ok, tá? Isso não causa câncer de pele, na realidade é como se fosse uma maquiagem para a pele, tá? Mas essa maquiagem exposta ao sol não causa nenhum problema? Não. Pelo contrário, ele até faz uma barreira quase física ali para a pele. E é diferente, então, das câmeras de bronzeamento, que a gente está falando, aquela com luz ultravioleta, né? Então, quem usa o jet bronze, enfim, o bronze esse de creme, de tinta, pode usar. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com as doutoras Mônica Berg, Sabrina Sânvido e Rosemary Mazuco sobre essa primeira parte sobre câncer de pele, mas a gente vai falar sobre outros temas de pele, porque, afinal, nem tudo é câncer, mas tem muita coisa também que acaba incomodando. Eu quero mandar um abraço também aqui para a Lenice dos Santos, o Ricardo Schutz, a Ricarda Schutz. Agora o tio Júlio se atrapalhou. Ricarda Joelma Schutz. Fernanda Bess, para a dona Deise e a filha Júlia do João Paulo Fotógrafo, que estão lá em Tramandaí. O Bruno de Carazinho,
o Santa Maria Credit, que eu nunca sei o nome, a Marion Berghaus, o Wilson Galli, quem mais? Bom, descoberto o câncer de pele, quanto ele é agressivo e qual é a urgência de tratamento e quais os tipos de tratamento, doutora Mônica Berg? Então, o câncer de pele, dependendo do tipo que ele tem e do tamanho que ele está, dessa avaliação inicial, a gente, com dermatoscopia e com o exame clínico, a gente consegue identificar o tipo de tratamento que a gente vai indicar para esse paciente, né? Dependendo, é realizado uma biópsia em que já tira todo o câncer de pele e muitas vezes ela já é curativa, ela já é uma biópsia que já resolve o problema, já. Opa, tá, eu tosse. Desculpa, tossi. Então, ela já resolve o problema. Às vezes, dependendo do tamanho do câncer, a gente faz uma biópsia, tirando um pequeno fragmento dessa lesão, e a partir da retirada desse fragmento, a gente vai acabar enviando para laboratório, e daí identificar o tipo do câncer e a profundidade dele. Tem vários itens que o exame anatomopatológico, o laboratório consegue nos fornecer em relação à invasão, em relação a acometer região perineural, enfim, vários itens que vão nos dizer, vão nos nortear para o melhor tipo de tratamento. E dependendo do tipo de câncer de pele e desses outros itens que vão nortear o tratamento, a gente vai poder definir o tamanho de cirurgia que vai ser realizada. Normalmente o tratamento ele é cirúrgico. No entanto, sendo um câncer de pele mais superficial, existem alguns que são in situ, que a gente diz, que eles são extremamente superficiais. Esse tipo de câncer de pele, ele pode ser tratado de outras formas, através de cauterização, através de um tratamento químico, né? Através de um tratamento com medicamento, mas tudo depende dessa primeira avaliação, para a gente, em primeiro lugar, identificar qual o tipo de câncer de pele. Por exemplo, o melanoma nunca vai ser tratado só com um creminho, né? O melanoma sempre vai ser cirurgia, e habitualmente cirurgia, o normal do melanoma é ser uma cirurgia em dois tempos, que a gente diz. Primeiro se realiza uma biópsia e depois de definidas esses norteadores, esses itens, né, norteadores, a gente vai ampliar para dar uma segurança para o paciente que ali ele está livre de lesão, ali ele está tranquilo e não precisa fazer outro tipo de tratamento. E além disso, pode ser necessário, inclusive, retirar linfonodo, né? Isto é, aquelas ínguas que acontecem, isso aí, dependendo do local onde está a lesão, é realizada a biópsia do linfonodo também, né? Então, tudo depende de um diagnóstico inicial, e esse diagnóstico, habitualmente, ele é clínico mesmo, com auxílio do dermatoscópio. E por que, doutora Sabrina, obrigado, doutora Mônica, por que, doutora Sabrina, que às vezes a pessoa descobre o câncer quando ele já tem raiz, eu não sei se esse é a expressão exata, já tem raiz, e aí precisa fazer quase que um buraco. Eu tenho um amigo que teve que fazer uma cirurgia muito invasiva nas costas, porque ele não, sei lá, nas costas nunca prestou atenção, e acho que provavelmente nunca foi a dermatologista, quando descobriu já havia raiz. É isso que se chama, o câncer vai estendendo raiz para dentro não apenas do corpo, mas dos tecidos, não? Na realidade, é bem isso que a Mônica estava falando. Depende do subtipo, tá? O que a gente vê muito hoje em dia? Os pacientes, às vezes, têm falando dos carcinomas, que são os cânceres de pele não melanoma, muitas vezes demoram, porque eles crescem muito lentamente. Então, às vezes, tu tem uma feridinha e vai crescendo, e tu arranca a casquinha, e tu acha que vai melhorar, e aí tu deixa, e é só vermelhinho, e sabe? E quem é que vai achar que é alguma coisa? Às vezes as pessoas acham que é um sinal normal, ou que é uma mancha do sol que pegou lá no passado, e acaba demorando um pouco mais para buscar esse atendimento, tá?
Isso é uma realidade de uma parcela da população. Existe, infelizmente, uma outra parcela da população que o atraso é ainda maior, né? Que são pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento que existe câncer de pele e que uma manchinha pode virar um câncer de pele. Eu, às vezes, tenho pacientes que me perguntam, mas o câncer de pele pode, né, matar? Pode ir para outros órgãos? Pode? Então, assim, a gente, às vezes, tem que explicar que, sim, uma pintinha na pele pode se aprofundar ao ponto de atingir a corrente sanguínea e se disseminar pelo resto do corpo, tá? Então, esse enraizado que você fala, seria isso, na realidade, a pinta ou a lesão, ela começa a crescer. Ela pode crescer para os lados, que a gente diz de maneira radial, ou ela pode crescer profundamente. Dependendo da maneira que ela cresce, às vezes é mais fácil a gente perceber ou não. E claro, nas zonas que estão, que a gente não costuma olhar, se a gente não tem alguém que vai ali e nos diga, né, olha, tu tá com um sinal, vai ver, assim, vai atrasar um pouco esse diagnóstico. Então, por isso que a gente sugere isso de pelo menos uma vez por ano, igual a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, o ideal seria a pessoa também fazer um exame dermatológico pelo menos uma vez por ano, se ela não tiver maiores fatores de risco, que é para a gente conseguir identificar essas lesões no início. Porque o que eu gosto de dizer é que, assim, tu vê um melanoma, que é uma lesão com um monte de cor, grande, que está crescendo rápido, não é o difícil é tu ver essas lesões mais iniciais, e esse que é o ideal, e esse é o nosso propósito. Assim como no câncer de mama, no câncer de próstata... Qual é o índice de cura quando ele é identificado precocemente, doutor? Depende do subtipo, tá? Mas eu posso te dizer que se for in situ, como a doutora Mônica Berg colocou, é mais de 99%, mesmo para um melanoma, né? Que é uma lesão, digamos, mais agressiva e potencialmente que pode dar metástases, que a gente fala, né? Tá certo. Quero mandar um abraço também para o Ivan Marcelo, o Paulo Moreno, o Celso Valente Pereira, o Carlos Pimmel, o Algric e o Valdir Abreu, que entraram agora. Enquanto o tio Júlio lê os comerciais, logo em seguida nós vamos deixar as médicas conversando entre si, naquele papo que a gente só fica de ouvido. Eu quero dizer que a farmacêutica Hertz a Hertz é a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Daqui a pouquinho, o tio Júlio vai apresentar algum desses produtos. O Sicredi União Metropolitana não é só dinheiro, é ter com quem contar. A Sicredi Metropolitana tem a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Abra a sua conta. Médico, associe-se à Sicredi União Metropolitana e tenha uma experiência financeira completa e exclusiva para você. Sicredi Metropolitana não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. A confiança mútua conduz o médico e o paciente até as melhores decisões na recuperação da sua saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Eu vou deixar vocês, como eu havia combinado, por 5, 6 minutos, vocês conversando entre si, nós vamos ficar só de ouvido, e aí depois desse tempo eu volto, e aí passamos aos comerciais e as perguntas dos nossos ouvintes. Fiquem à vontade. Rose, eu estava pensando, eu acho aqui interessante, de repente, a gente falar alguma coisa... No meu? Não, deu um delay, é que assim, eu comecei a falar, daí tu começaste a falar, e agora... Mas assim, eu quero... Sabrina, eu gostaria de contar um pouquinho, falar um pouquinho mais do Dezembro Laranja, né? Falar então que o Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O Júlio perguntou se aqui no Mato Grosso se faz também. Sim, é no Brasil todo, todas as regionais participam do Dezembro Laranja com atendimentos, né, atendimento aos pacientes. Existe o Dia Nacional de Atendimento ao Câncer de Pele. Esse ano foi o dia 2, né, que foi ontem. Essa campanha existe desde 1999, mas o nome Dezembro Laranja foi dado em 2014. Então, nós temos o Dezembro Laranja, assim como a gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul, a gente tem o Dezembro Laranja,
que é o mês de prevenção, educação e combate ao câncer de pele, que é o câncer que é de maior incidência no mundo. No mundo todo, o câncer mais frequente é o câncer de pele. Então, assim, nós tivemos no Rio Grande do Sul, que tu já falaste, né? A doutora Sabrina foi a coordenadora da campanha do câncer de pele no nosso estado, no Rio Grande do Sul. 2 anos seguidos, né, Sabrina? O ano passado também, né? Então, e fantástica, a campanha foi o maior sucesso esse ano, o ano passado também. E cada vez a gente está tendo mais, os colegas em geral, os dermatologistas, membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia, costumam participar ativamente da campanha, abraçar a causa, porque a gente que convive diariamente com os pacientes que têm câncer de pele, a gente sabe que alguns cânceres de pele, principalmente o melanoma, são cânceres que matam, que pode levar o paciente potencialmente à morte. Mas os outros cânceres, os carcinomas, que não matam, né, tão frequentemente, eles podem trazer tanta morbidade, tanto problema para a vida do paciente, tanta dor, sequelas, cicatrizes, que a gente realmente precisa abraçar essa causa em relação ao câncer de pele, porque, assim como qualquer outro câncer, se ele for detectado precocemente, como já foi dito, ele tem praticamente 100% de chance de cura sem muita sequela. Agora, se você pega um câncer avançado, mesmo que seja não melanoma, o paciente pode ser tratado, pode ser curado, mas e a sequela que ele vai ter? Então, e muitas vezes em área exposta. A maioria dos carcinomas, eles se dão na face, em áreas expostas. Então, isso também leva a um grau de morbidade, a um grau de sofrimento do paciente a longo prazo por conta das sequelas. Não sei se tu queres acrescentar, Sabrina. Não, eu acho que é isso aí mesmo, e eu acho que dá para também falar um pouco que existem pessoas mais propensas ainda a ter câncer de pele, que eleva muito a morbidade, que são os pacientes imunossuprimidos. Então, às vezes, assim, o paciente transplantado tem um risco até 250 vezes maior de ter um câncer de pele do que uma pessoa que não é transplantada. Então, pacientes também que tomam remédios, né, imunossupressores, que baixam a imunidade. Então, é sempre bom também lembrar que esses pacientes devem fazer uma avaliação da pele, porque nesses pacientes o carcinoma costuma ser bastante agressivo. Então, não só o melanoma, mas o carcinoma acaba sendo um tumor mais agressivo. Então, a gente tem que estar bem atento para isso. E eu não sei se a Mônica quer falar mais alguma coisa sobre câncer, senão eu ia até comentar contigo, Rose, que às vezes o pessoal também me pergunta bastante. Sei lá, às vezes o paciente quer cuidar da pele, quer deixar a pele mais bonita, quer fazer algum procedimento, mas não usa protetor solar. E eu ia te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Que a gente tem que reforçar isso aí também, que não adianta a gente fazer tratamentos cosmiátricos, enfim, se a gente não cuidar do principal fator de envelhecimento, que é o sol. Que é a radiação solar. Então, eu sempre brinco, se a gente não faz usar protetor pelo câncer de pele, a gente faz pelas rugas. Então, é uma existe coisa... Existe agora uma corrente como é que a gente fala, aquelas pessoas, influenciadores, que falam que o protetor solar causa problema, que hoje até uma paciente perguntou, eu posso usar o mesmo protetor solar por muitos anos, porque me falaram que depois de um tempo não faz mais efeito. Então, assim, tem muito mito em torno do protetor solar, mas, assim, nós observamos que pessoas que usam o protetor solar adequadamente e por um período, assim, enfim,
Não que a gente queira ser aquela a doutora louca, histérica, que deixa de viver a vida e que faz os pacientes deixarem de viver a vida por conta de não pegar nada de sol. A gente não tem como não pegar nada de sol, a não ser que a gente fique trancado no quarto escuro. Então, não existe você nunca pegar sol. Você pega sol. Mesmo eu, branquinha desse jeito, a gente pega, aparece uma mancha aqui, aparece uma mancha ali, mesmo você não se expondo. Por quê? Porque você tem a radiação, que andou na rua, você está pegando radiação. Dentro do carro, você pega a radiação. Você sai para estender uma roupa, você pega a radiação. Você está no computador com a persiana aberta, você está pegando radiação. Então, você pega a radiação, você toma sol. O uso do protetor solar é uma coisa para você não pegar sol em exagero, digamos assim, para que você consiga proteger até onde dá, porque você não consegue 100% de não exposição e nem a gente nem deve, né? Eu tenho... Desculpa, fala, Rose. Não, só vou terminar, porque assim, eu também trato bastante essa questão de dermatologia cosmiátrica, e assim, não existe você tratar, por exemplo, manchas, né, melasma e outras manchas, não existe você fazer um tratamento dermatológico para ruga, para flacidez, para envelhecimento, se você não usar o protetor solar. Então, eu não gosto de usar creme, mas então assim, quer escolher um creme, só umzinho para você começar a colocar na tua rotina, é o protetor solar. Uma coisa que eu gosto de comentar com os pacientes é que se o dia está claro, a única coisa que faz o dia ficar claro é sol. Né? Então, se está claro e onde tu tá claro, quer dizer que tem radiação chegando. É um cantinho de janela, tal, mas alguma radiação está chegando. Então, tem que usar protetor solar sempre, inclusive dentro de casa, inclusive em ambiente fechado, o tempo inteiro ficar usando protetor solar. Que ter insufilme no carro, ter insufilme no vidro da janela de casa ou do escritório, isso não é proteção, isso pode diminuir o calor, tem outros tipos de benefício também, mas para a radiação ultravioleta, ele não faz um filtro adequado e tem que usar o protetor solar de qualquer forma. E uma última coisa, a preocupação em relação à produção da vitamina D, né? Então, não vou usar, vou me expor aqueles 10 minutinhos no horário de fazer a produção da vitamina D, usa filtro solar, igual. Inclusive, neste momento, tem que usar a proteção de filtro solar. Vitamina D existe para a gente repor. Se tiver muito insuficiente, se tiver muito baixa, se faz a reposição. Né? Em último caso, se faz a reposição. Não vai se expor ao sol com o risco de desenvolver uma lesão de câncer de pele por conta de produção de vitamina D, que está disponível ali na farmácia para a gente comprar e tomar. E a gente está falando, só para terminar, a gente está falando em protetor solar, mas na verdade o correto seria a gente falar em proteção solar, que envolve o uso de chapéu. Nós temos roupas de proteção solar. Se a pele está coberta, se você vai usar uma roupa de proteção solar, você nem precisa passar o protetor embaixo. Existem luvas que a pessoa pode usar para dirigir. Então, eu não gosto de meleca na minha pele. Você tem outras maneiras de se proteger. E a questão também é a sombra. Claro que você pega a radiação quando você está na sombra também, mas é um pouco menos. Então, tentar não ficar totalmente exposto desnecessariamente ao sol, porque necessariamente a gente pega sol, necessariamente. Mas necessariamente tentar evitar. Obrigado. Sabrina, pode completar. Não, só queria falar uma coisa só para deixar bem claro, né, que a gente tem 2 tipos de radiação, a UVA e a UVB. Então, isso que a Mônica falou é verdade, do vidro, enfim, mas isso, só para deixar claro, a radiação UVB, ela geralmente não ultrapassa o vidro, né? A que ultrapassa o vidro é a radiação UVA. E essa radiação UVA, ela está mais ligada a essas coisas de mancha, melasma, envelhecimento. Então, digamos assim, se a pessoa só estiver preocupada com câncer de pele, daí até ok, está o vidro totalmente fechado, o vidro do carro tem insufilme, né? Mas se a pessoa está preocupada com outros tipos de mancha e outros tipos de doenças, porque existem doenças
agravadas pela radiação ultravioleta, que desencadeiam, tipo lúpus, piora se a pessoa pega sol. Então, aí, essa radiação UVA também deve ser bloqueada, né? E da proteção física, lembrar dos olhos, né? Lembrar de usar óculos de sol também. Isso também é importante. Fala, doutor. Fala, tio Júlio. O óculos, de repente, se tira o óculos, fica com aquela marca aqui também. Eu vou ler os comerciais, vou o tempo dos comerciais agora, é rapidinho, e aí já vamos passar para as perguntas. Tem várias perguntas aqui. O tio Júlio também está cheio de perguntas. E aí eu gostaria de pedir nesse período que fosse assim, respostas mais objetivas para a gente poder ter mais participação dos nossos ouvintes. Vou rapidamente alguns produtos da farmacêutica Hertz. Helioderme Fator Proteção 70 Corporal. A linha corporal e facial de Helioderme proporciona alta proteção UVA e UVB. Protege a pele dos efeitos nocivos causados pela radiação ultravioleta e previne o envelhecimento precoce da pele. O fator de proteção 70 corporal possui ação multifuncional, 3 em 1. Proteção mais hidratação mais antioxidante. É resistente à água e ao suor e possui uma textura leve e de rápida absorção. Já o Helioderme Fator Proteção 70 Facial possui ação multifuncional 2 em 1. Protege e hidrata. Com a textura leve e de rápida absorção, o fator de proteção 70 facial é resistente à água e ao suor. E o lançamento de Helioderme Protetor Solar Bronze Fator de Proteção 30 é formulado com o ativo promelanina, que intensifica o bronzeado. Com fórmula Oil Free, que protege da ação dos radicais livres, o bronze fator de proteção 30 protege, hidrata e produz o efeito dourado em sua pele. Clara Skin é uma linha dermocosmética indicada para auxiliar no tratamento da pele de forma suave e com ação gradativa, atuando nas áreas escurecidas pela luz solar, idade e ou gravidez. Sua fórmula, desenvolvida com tecnologia farmacêutica, contém extrato vegetal natural de Philanthus emblica, um agente clareador com eficácia comprovada que auxilia no clareamento a partir de 1 mês de aplicação contínua. Estamos de volta. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Vamos ver aqui. Eu já tinha visto algumas. Enquanto eu procuro aqui as perguntas, nós falamos aqui de um produto que faz clareamento. Doutora Sabrina, os panos que as mulheres chamam aquelas manchas escuras, especialmente na gravidez, isso é temporário? Tem um tratamento que resolve? Ou isso aí, ao natural, a pele já se regenera? Doutora Sabrina. Então, isso que provavelmente tu estás perguntando é o chamado melasma que a gente estava falando. O melasma, ele é uma mancha estimulada pela radiação ultravioleta, tá? Ele pode piorar na gestação e ser desencadeado na gestação, mas ele é alimentado também pela radiação, tá? Geralmente, uma vez desenvolvido o melasma, é para o resto da vida. Tem tratamento, melhora, mas não cura. Por que eu digo não cura? A cada vez que o paciente se queimar, se bronzear, o melasma vai piorar. Sendo bem objetiva, como tu pediu. É isso aí, exatamente. Obrigado, doutora. O Egídio é um assunto super delicado, daria um programa inteiro sobre isso aqui que ele está perguntando, doutora Mônica Berger. Ele pergunta o seguinte, um biomédico fez botox em uma amiga, pegou uma veia, uns 2 a 3 centímetros do olho, ficando tudo roxo, abaixo do olho. O que as doutoras indicam, por favor, para que isso não ocorra? Questão do botox, ácido hialurônico, todas essas mágicas aí disponíveis para a pele, especialmente das mulheres. Qual é a recomendação, doutora Mônica Berger? Pois então ele fez a amiga, né, que fez o botox, e com um profissional biomédico. A gente, em primeiro lugar, recomenda
que esse tipo de tratamento invasivo, injetável, seja realizado com um profissional médico, né? Então, dermatologista, cirurgião plástico, para que possa fazer o tratamento de uma possível intercorrência, se acaso ela acontecer. Não é a coisa mais frequente e mais comum, mas pode acontecer. Então, ficou roxo, não sei exatamente o que aconteceu, se foi um hematoma, se foi uma lesão de veia, o que aconteceu, não sei, né? Mas dependendo do que realmente aconteceu, isso aí, no momento que tá realizando com o profissional médico, ele vai ter a condição de diagnosticar e tratar da forma mais adequada possível. Aí é uma recomendação empírica do tio Júlio como jornalista. Sinceramente, há poucos dias morreu uma modelo que trabalhava na televisão e sem necessidade nenhuma, ela foi fazendo uma clínica, sabe, particular, sem isso que a senhora disse. Deu uma intercorrência, não está num hospital, e agora, como é que faz? E ela acabou falecendo sem necessidade. Enfim, às vezes o melhor é se aceitar com as pequenas imperfeições que fazem parte da vida. A gente tem que levar a sério esses tratamentos, né? É estético, sim, é estético, mas levar a sério, buscar um tratamento com um profissional indicado, né? É invasivo o tratamento, tem que ser com todo cuidado e toda a segurança. O doutor Rosemary Mazuco, o Kaiser, lá de Seul, pergunta o seguinte: a nossa pele é assim tão permeável? Qualquer creme e loção penetra na pele? Tá mutado, doutor. Deixa eu desmutar Microfone aqui. silenciado. Agora sim. Tá. Agora. Eu acho que ele quis dizer que o protetor solar penetra na pele para modificar a sensibilidade da pele ao sol. Depende. Tem protetor solar que tem ativos químicos que até fazem esse efeito, quebram essa radiação, mas tem os protetores solares que são físicos, então eles fazem uma camada só em cima da pele. A nossa pele, sim, é permeável, sim. Não são todos os cremes que penetram profundamente, mas tudo que você passa na pele pode penetrar. Inclusive, nós temos casos de pessoas que faleceram por uso de tratamentos tópicos, por uso de anestésico tópico de passar, por uso de cremes com substâncias tóxicas. A nossa pele é permeável, sim. O mesmo Kaiser pergunta, doutora Sabrina, pessoas que vivem no litoral toda a vida envelhecem mais? Depende, na realidade, assim, ó, a localização geográfica é o fator de risco, né, para o envelhecimento da pele. Então, se a gente está falando em termos de ruga, de mancha, de ter o aspecto mais envelhecido, depende da região litorânea e da localização geográfica. Se você estiver entre os trópicos, que é o caso nosso, grande parte do Brasil, e os campeões de câncer de pele, Austrália e Nova Zelândia, sim, a gente pode dizer que o envelhecimento da pele acaba sendo maior por essa exposição ser mais intensa, né? Mas se for em países no norte, que tem um litoral, enfim, não, né? Eu tenho um amigo que foi para morar no Ceará, 3 anos depois, acho que quase mais de uns 4 anos depois eu ouvi, ele parecia que tinha envelhecido vários anos, né? De repente ele ficava na praia todo o tempo sem usar protetor, sem usar nenhuma proteção. A Simone Comaceto pergunta, a doutora Mônica Berg: meu filho tem 21 anos, não costuma pegar sol. Nos meses de janeiro e fevereiro, o sol é apenas para adquirir vitamina D, no máximo 10 minutos diário. Porém, fica com a pele pinicando e levemente avermelhada. E eu quero botar um rabicho aqui. Eu, nos últimos anos, desenvolvi uma alergia que eu não posso pegar sol. Assim, eu vou a pé, caminhando para a Rádio Brasil, eu vou de guarda-chuva. Imagina a figura do senhorzinho de 60 anos, gravatado, guarda-chuva. Porque me dá coceira. Então, essas alergias, elas são tópicas, elas são pontuais, e elas têm cura? Como é que funciona? Então, algumas pessoas realmente desenvolvem dá quase para chamar, dependendo do grau de alergia, urticária solar, né? Pela radiação, ela desenvolve um processo alérgico,
É um processo que realmente dá muita coceira. E isso é pela radiação, né? E tem outros fatores que podem estar associados, o uso de algum tipo de medicamento, daí entra o fator de estar usando ou não proteção solar, se tem algum outro tipo de cuidado junto. Várias respostas nossas aqui estão sendo depende, né? Então depende muito de como é que é o dia a dia dessa pessoa. Essa proteção celular é só para a parte do corpo que está exposta ao sol ou por baixo da camisa? Da camiseta tem que usar também? Mais um depende. Depende do tipo do tecido, né? Então, se o tecido é um tecido com uma trama fechada, se é um tecido desses que a gente sabe que tem proteção solar, não precisa estar usando protetor solar por baixo desse tecido, tanto que a gente identifica claramente as marcas da camiseta, né, as marcas da manga da camisa ou do decote da blusa, onde está uma região exposta. Então, o tecido por si só, mesmo que não tenha proteção solar, ele faz uma certa proteção, né? Logicamente, o de proteção ele vai ter uma trama mais adequada para esse tipo de atividade, ele vai conseguir proteger de uma forma mais adequada. Então, tem que usar protetor solar por baixo? Depende do tipo de tecido. Se o tecido ele é uma trama fechada ou é tecido de proteção, não precisa usar. Obrigado. Doutora Mônica, Rosemary Mazuco. O Ricardo Silveira, fiz tratamento com quimioterapia, estou em remissão. Posso pegar sol normalmente com protetor? Quimioterapia para que tipo de câncer, né? Mas assim, se for para câncer de pele, o ideal é que não, porque a pessoa que já teve um câncer de pele, ela tem mais câncer de intestino. Se terminou a quimioterapia câncer de intestino não de pele. Se terminou a quimioterapia já há meses e não está tomando nenhuma medicação biológica, nenhum medicamento de manutenção da quimioterapia, os cuidados de proteção são os mesmos que todas as pessoas devem ter, né? Então, quando vai ao sol, usar protetor solar, evitar os horários de maior risco, etc. Se ele está tomando ainda algum imunossupressor, ou se faz muito pouco tempo que fez a quimioterapia, o cuidado tem que ser redobrado, porque é como a doutora Sabrina falou, são pacientes que ficam com a imunidade baixa e o risco de câncer de pele aumenta em muitas vezes. Voltando aqui, doutora Mônica Berg, a Simone não ficou satisfeita, mas assim, o que pode estar acontecendo com o filho dela? Essas alergias, elas têm algum medicamento que pode fazer frente a isto? Ele pega só 10 minutos diários de sol só para reforçar a vitamina D? Então, o adequado é que ele vá no dermatologista para identificar o que está acontecendo com a pele dele. Ele pode sim estar desenvolvendo algum tipo de processo alérgico e por radiação ele libera substâncias internas do corpo que provocam essa alergia, né? Então, tem que saber o que está acontecendo. Passar por um dermatologista, consultar com um dermatologista para saber o que está acontecendo mesmo. Simone, é dermato, viu? Dermatologista. Por falar nisso, doutora Sabrina, o Jair Regis, assim, neste mês de dezembro, tem algum local para atender pacientes com sinal suspeito na pele pelo SUS? Teve um mutirão, né, agora no sábado, e agora então, no dezembro, a gente não tem mais nenhum mutirão, mas assim, ó, o que eu posso dizer no Rio Grande do Sul, eu não sei de onde que ele tá falando, mas no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, tá, não demora muito se a pessoa tiver um sinal suspeito de câncer de pele. Se essa pessoa tiver um sinal suspeito de câncer de pele, ela deve ir no seu posto de saúde de referência, que geralmente conforme a localização geográfica da cidade. O médico generalista, o clínico geral, o médico da família vai avaliar a necessidade e, se necessário, vai encaminhar para um dermatologista ou para um cirurgião oncológico para dar seguimento nesse tratamento. A Angélica lembra aqui, a Angélica Petrillo lembra de que os agricultores, por exemplo, que são polacos, são alemães, de colônias, por exemplo, de Mariana Pimentel, deveriam ter acesso a essa ação. São agricultores, na maioria, loiros de olhos azuis. As pessoas pele clara têm mais tendência, né, doutor?
Concordo plenamente. Reconheço que sou relapso, moro há 3 anos em Capão da Canoa, caminho diariamente e uso pouco protetor solar, tenho pele morena, diz o Vilmar Machado. Dê uma carraspana nele aí, ô, doutora Rosemary Mazuco. Lembrando, tô vendo a foto dele. Tu não é tão moreno assim, não, Vilmar. A questão é que, claro, você que tem um pouco mais de melanina, um pouco mais de proteção, os homens normalmente têm a pele um pouco também mais grossa que as mulheres, então é uma pele mais resistente, mas não é uma pele é uma pele resistente, mas não é 100%. Então você pode, às vezes, ser um pouquinho mais relapso do que uma pessoa com o meu tom, digamos, de pele, com um tom mais claro. Mas se você não usar protetor solar, não só câncer de pele, mas assim o risco de envelhecimento precoce, o risco de manchas. E não esqueça que o melanoma é um câncer de pele que dá em qualquer tom de pele. Então pode dar em pessoa morena também. Então, qual o fator de proteção adequado para pessoas no morenas? mínimo 30. No mínimo Para 30. todos. No mínimo 30. Essa é a orientação. A curiosidade aqui do João Paulo Fontoura, que é historiador, ele diz que os jangadeiros nordestinos ou morriam muito cedo ou adquiriam uma certa imunidade. Eu acho que eles não passavam dos 40 anos, porque viviam no sol o tempo todo. E a Caroline de Castro pergunta à doutora Sabrina, e o chapéu ajuda? Com certeza. Eu também gosto de reforçar, né? Falando em agricultor, eu sei que é difícil a gente chegar hoje para uma pessoa lá do interior que trabalha na agricultura a vida inteira e dizer assim, olha, tu tem que usar protetor solar. A pessoa não gosta, é melado, apesar de que hoje em dia a gente tem um monte de opção, né? Tem gel, tem spray, tem para tudo que é tipo de pele. Então, eu acho que assim, ó, não quer passar, então, a gente não vai convencer de usar o filtro solar, vai usar um chapéu, vai usar uma camiseta de manga longa, vai usar uma... Eu gosto bastante desse chapéu, né, que protege o pescoço, que tem tipo uma... Não sei como chama, mas ele tem tipo um prolongamento, assim, que ajuda. Chapéu de legionário. Isso. Então, eu acho que usar roupa protetora, e hoje em dia até as próprias camisetas, hoje em dia tem tecidos super específicos com proteção e assim, que ventilam, que não dão calor, então acho que não tem desculpa. O Jorge Guerra, doutora Mônica, diz o seguinte, eu até fico surpreendido. Peguei câncer de pele na sola do pé. Estou em tratamento. Isso é comum? Comum não é, mas existe, né? Então, na sola do pé, isso é uma área que dificilmente é exposta à radiação solar. Provavelmente o tipo de câncer de pele que ele teve foi melanoma, né? O mais comum de acontecer nessa região, e é um tipo de câncer de pele que não está diretamente relacionado à exposição solar. Também está, mas não somente a isso, né? E existe, é comum. Não é comum, mas existe. Eu vou só complementar, é que assim, ó, a gente divide, né, como a gente já comentou, em carcinoma e melanoma, só para ficar claro, tá? Geralmente na planta do pé pode não ter relação, então, realmente com a radiação ultravioleta. Pode estar associada a fatores genéticos. Hoje em dia a gente sabe que o câncer de pele, assim como os outros tipos de tumores, eles sofrem mutações. E as pessoas podem ter uma mutação no seu DNA, que elas herdaram, enfim, sofreram ao longo dos anos, e que isso vai predispor algum tumor, então isso seria um outro fator de risco independente. Outra coisa, lembrando, às vezes mulheres que são submetidas à radioterapia, ou homens, enfim, falei mulheres porque eu me lembrei que eu tive um caso, ela fez radioterapia na mama, ela teve um tumor de pele na axila. Então, assim, na realidade foi um lugar que não pegou radiação ultravioleta, mas fez radioterapia. Então, pode acontecer. Então, existem outros fatores, não é só o sol, né, que está associado a um fator de risco, né? Doutora Rosemary, rapidinho, assim, já passou da hora. Lobinho, que chamava lobinho, aquele acúmulo de gordura, e verrugas, precisam ser extraídos?
A verruga eu acho que deveria ser extraída por uma questão estética, né? Mas ela pode desenvolver algo mais grave, tanto o lobinho quanto a verruga? Em geral, os cistos, né, o lobinho ou é um cisto, né, epidérmico, ou é um lipoma. Então, em geral, são lesões benignas, assim como as verrugas, né? Verrugas vulgares são causadas por vírus, mas as pessoas chamam de verrugas, costumam chamar de verrugas os nevos também, que são essas lesões um pouco mais elevadas. Não, se o diagnóstico for feito por um dermatologista e o dermatologista confirmar que são lesões benignas, não há necessidade médica de remoção. Claro que o cisto, ele pode eventualmente inflamar, infectar, então a gente sugere que a pessoa tire para que não tenha uma complicação a longo prazo, tá? No caso do lipoma, não. E as verrugas pela questão estética. E a gente, assim, eu falo para meus pacientes uma coisa que, assim, depois de 27 anos de dermatologia, a gente já tá, assim, mais craque. É melhor você deixar a pele mais limpa. Então, sempre é melhor você, se for possível, você remover mesmo as lesões benignas para que você consiga ter um controle de, eventualmente, uma lesão que surge e você consegue ver, enfim, a lesão mais precocemente. Doutora, ela falou, a doutora Rosemary falou, a doutora Mônica, sobre deixar a pele mais limpa. E esfoliamento? Até onde o esfoliamento é bom e quando que ele passa a ser prejudicial? Porque eu fico imaginando que vai tirando as folhas da pele e vai chegar um momento que ela fica muito sensível. Ou é a ignorância do tio Júlio? Principalmente aquele do banho, né? Que a gente tem pessoas que adoram fazer uma esfoliação na pele durante o banho para se sentir bem limpo. Isto pode ser feito uma vez por semana, 2 vezes por semana, não mais do que isso, senão a gente acaba chegando num nível de pele em que a gente vai expor tanto ela e tirar tanto a hidratação dessa pele e vai começar a causar problema. Né? Daí pode começar a causar coceira na pele, pele ressecada. Pele ressecada habitualmente é problema, é uma pele muito suscetível, não só a coceira, mas a outros tipos de doença também. Então, pode esfoliar? Pode, com cautela. Eu quero sem mandar um excesso. abraço. Quero mandar também um abraço para o Paulo Costa, para o Paulo Brandi, a Denise, o Edson Sella, o Jorge, a Janete, o Flávio Luiz Teixeira, o Gilberto Nochan, o Alexandre Scherner, o Ivan Araújo, o Noé, que estão conosco. Não sei se daria tempo para mais alguma pergunta, mas eu quero encerrar dando a oportunidade para as nossas convidadas fazerem as suas considerações finais. Obrigado, doutora Sabrina Sanvido, pela sua participação. Suas considerações finais, por gentileza. Opa, tá sem mutado. som. Tá mutado. Obrigada eu, Júlio. Quero agradecer às colegas, a ti pelo convite e dizer assim, eu adoro o verão, tá? A gente, às vezes tem criança pequena também, a gente está sempre exposto, a gente não está aqui para demonizar sol. Como o programa era sobre Dezembro Laranja, a gente quis expor essas coisas e os fatores de riscos relacionados à radiação, mas assim, o objetivo não é que ninguém fique trancado em casa, o objetivo é que as pessoas vão para a praia, vão para a piscina ou vão trabalhar no sol com segurança, né? Usando roupa, usando filtro, lembrando de reaplicar, lembrando que hoje em dia existem muitas opções, né, de filtros solares e de roupas protetoras e óculos, proteger nossas crianças, porque como a Rose disse, o dano é cumulativo, então assim, a queimadura na infância e na adolescência vai aumentar o fator de risco para câncer de pele no futuro. Então, eu acho que tem que curtir, tem que aproveitar, é uma estação maravilhosa, a gente tem que sair e com proteção. E se a gente conseguir, né, conscientizar as pessoas disso, eu acho que a gente vai conseguir impactar e fazer cair muitos números da incidência do câncer de pele no Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora Sabrina Sanvido. Eu teria muito mais perguntas aqui do pessoal. O Israel lembrando que a pandemia, a Covid, pode ter afetado aí a ação do GNP53, a Angélica Petrillo falando sobre pele ressecada. Daí para fazer outro programa e vamos fazer.
mais adiante vamos fazer quando estivermos, vai no verão, vamos fazer outro programa. Obrigado, doutora Mônica Berg, pela sua participação, suas considerações finais, por gentileza. Júlio e gurias, colegas, agradeço muito por estar aqui, agradeço bastante por ter essa oportunidade da gente conversar sobre esse tema que neste mês está bastante em voga, mas ele tem que estar presente o ano todo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é óbvio que é esse mês que a gente começa a ter um pouquinho mais de exposição solar, exposição ultravioleta. No entanto, várias outras regiões do Brasil e de outros países é o ano inteiro, né? A gente vai lá para o Nordeste, é o ano inteiro se expondo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é o ano inteiro se expondo. Aí, né, Rose? Aí em Rondonópolis é o ano inteiro o calor, é o ano inteiro o sol, é o ano inteiro usando roupas mais curtas. Então, regiões onde a roupa não está cobrindo, tem que proteger, isso é obrigação, isso tem que proteger. Lembrar sempre desse dano cumulativo, né? Imaginar que o que estragou agora, ano que vem só vai estragar mais um pouquinho, só vai danificar um pouquinho mais. Então, esse acúmulo do dano, o acúmulo da radiação, ele vai culminar numa lesão de câncer de pele em várias situações. Cuidar da pele, protetor solar, roupas de proteção, chapéu, óculos, a gente tem que estar protegido. E se expor muito ao sol com segurança. Obrigado, doutora Mônica. O nome do meio ali eu vou... Zechmeister. Berg. Zechmeister. Deve ser japonês, né? Antes de passar para a doutora Rosemary as suas considerações finais, você que é educado, vai ali inscrever-se no canal. O canal é novo, nós tínhamos o canal até novembro, era um canal, até outubro era um canal, nós passamos de novembro para um novo canal. O canal anterior está na Rádio Mais Brasil, está lá com quase 8 mil seguidores, esse canal é novo, então, por favor, vai ali, inscreva-se no canal e recomende para os seus amigos também. Doutora Rosemary Mazzucco, suas considerações finais, por gentileza, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço às queridas amigas por dividirem comigo as falas, né? E uma coisa só que ficou, que eu acho que é importante a gente falar, é que o câncer de pele, ele não é só a lesão pretinha, não é só a lesão marronzinha, ele pode ser uma lesão sem cor, ele pode ser uma lesão vermelha, rósea, ele pode ser uma feridinha que não cicatriza. Então, extremamente importante a gente ver isso todo dia, é não fazer procedimentos em cima de nenhuma lesão cutânea com um profissional que não faça o diagnóstico correto. Então, o profissional que faz o diagnóstico correto das lesões com dermatoscopia é o dermatologista, o médico dermatologista. Os médicos em geral também. Então, a gente pega na clínica e a gente ouve, eu como presidente da SBDRS, a gente ouve todo dia casos de pessoas que foram em profissionais não médicos e cauterizaram lesões e a lesão era um câncer de pele e quando chega no médico já está adiantado ou já está com metástase, não tem mais muito o que fazer. Então, atentar bastante para isso. Na dúvida, procure sempre o médico. Obrigado, doutora Rosemary Mazzucco, doutora Sabrina Sanvido, doutora Mônica Berg. Obrigado aos nossos ouvintes. Voltamos semana que vem. Mas seja solidário, seja egoísta, queira um mundo melhor para você, para os seus amigos, seus familiares. Compartilhe o link. Olha, assisti um programa fantástico sobre pele, você precisa assistir. Manda o link para os seus amigos, para os seus familiares e nós vamos fazer, porque informação de qualidade é fator de saúde. Quando a pessoa tem a informação correta, isso ajuda ela a viver mais e viver melhor. Obrigado pela participação de todos vocês. Um beijo do tio Júlio. Voltamos semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau! Boa noite. Boa noite.